E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui com os brinquedos do meu filho, né? Que eu vou simular para vocês. Aqui vou demonstrar, né? Com essa pequena maquetezinha aqui, sei lá que nome eu posso dar isso, mas vou demonstrar para vocês. Vou passar algumas dicas de como pilotar a sua motocicleta individualmente, né? Ou seja, você numa viagem solo, sozinho ou em grupo, né? Lembrando que eu não sou instrutor de pilotagem, tudo que eu disser aqui são técnicas que eu aplico na minha pilotagem e em grupo com os meus colegas, tá? E tem dado muito certo, melhora muito a nossa segurança e por consequência melhora muito o conforto. Então são técnicas que eu utilizo na prática e que para mim eu tenho certeza absoluta que vem dando certo, tá? Eu acabei de fazer uma viagem aí solo, longa, complexa, complicada, peguei chuva, asfalto molhado, muita serra e eu apliquei todas as técnicas que eu vou passar para vocês aqui e deu muito certo. Então eu vou demonstrar como eu piloto quando eu estou sozinho e quando eu estou em grupo, tá? Se vocês entenderem que é bacana, que vale, tem razão o que eu estou dizendo e que vale a pena vocês testarem ou que vocês já utilizem isso aí, aí é de cada um, beleza? Porque nós sabemos que quando você pilota a sua moto, você tem que prezar pela sua segurança e pelo seu conforto, que eles estão interligados. Se você não tem segurança na sua pilotagem, você não vai ter muito conforto, porque você vai ficar fadigado, estressado, isso vai tirar o seu conforto. E se você tem a sua segurança, a sua técnica, mas você não tem o conforto, aí a falta daquele conforto vai começar a interferir na sua forma de pilotar. Então, as coisas têm que estar interligadas. Então, para aumentar o seu conforto, você precisa de algumas dicas. Precisa de saber qual, por exemplo, onde você vai se posicionar na pista, como vai ser o comportamento para a ultrapassagem, como vai ser o seu comportamento quando você se deparar com veículos vindo na direção contrária, veículos que invadem a sua pista para fazer ultrapassagem, se tem um motociclista atrás de você, entendo que isso aqui são motos, tá, gente? Que se tem um motociclista atrás de você, você tem que ter o conforto de saber qual é o comportamento desses motociclistas, e assim, coisas que eu vou explicar para vocês aqui e já demonstrando, beleza? Então vamos lá. Imagine então que isso aqui, né, é uma estrada. Imagine que isso aqui é uma moto. Tá? Eu não estou fazendo com uma motinha porque a motinha não ia parar em pé. Então eu estou usando os carrinhos de Hot Wheels do meu filho. Imagine que isso seria uma moto. Sei lá, de repente uma Harley, né? Então, se isso aqui é uma Harley, talvez isso seria o quê? Uma BMW. Brincadeiras à parte, gente. Estou fazendo essa brincadeira aqui porque tem alguns colegas motociclistas que ficam com essa sacanagem, né? De Harley é isso, BMW é aquilo, mas para mim o que importa é o motociclista, é o que está em cima da moto. Então, brincadeiras à parte, né? Não pode ultrapassar o limite do respeito. Então imagine que isso aqui são motocicletas, né? Isso aqui é a estrada, a faixa pontilhada, isso, postes de energia elétrica que normalmente tem ao longo das estradas das BRs. É a mão que vai e a mão que vem. Então, eu vou demonstrar aqui, primeiro, a pilotagem individual. Quando você está pilotando individualmente, o que acontece? Você, diferente de um carro, vou pegar aqui um carro, que normalmente o carro ele utiliza a faixa toda, né? Ele não fica como na moto, você tem a opção de ficar mais para um canto, mais para o outro. O meio a gente não aconselha, né, a pilotar, porque aqui no meio, normalmente, quando os caminhões estão transitando, né, e eles ocupam mais ainda, eles são mais largos, normalmente a sujeira, óleo, resíduos de óleo diesel, isso vai ficando aqui no meio da estrada. Na verdade, isso vai sujando a estrada como um todo. Mas essas faixas aqui, essa mais eu vou pegar aqui um outro garfinho para mostrar. Essas faixas laterais, normalmente é onde passam os pneus, né, dos veículos, então vai limpando. Então, eu entendo mais seguro pilotar com minha moto ou na faixa da direita ou na faixa da esquerda. Jamais aqui no meio, para não furar o pneu ou não escorregar. Tomar muito cuidado com isso aí. Então, diferente do carro,
a moto ela é mais fina, então você tem como utilizar mais a sua mão. Quando eu estou pilotando sozinho, eu gosto de pilotar aqui, na faixa da esquerda do pneu do veículo que está à minha frente, eu vou sempre na faixa da esquerda, né? Se eu estiver voltando, eu venho aqui também. Por que isso? Quais os motivos de eu estar pilotando aqui? Primeiro, se eu estou pilotando aqui, eu tenho uma visão mais ampla, tá? Eu entendo que eu tenho uma visão mais ampla da minha esquerda e tenho uma visão também da minha direita, desculpa, e tenho a visão da minha esquerda, né? E o meio como um todo. Se eu estou pilotando mais à direita, tá? Se por um acaso eu me deparo com um animal, por exemplo, um cachorro, normalmente tem muito em beira de BR, entrando na estrada, se ele do nada ele sai do mato aqui, qualquer animal pode ser, né? E aí eu não tenho muito tempo de reação, tá? Se eu estou aqui, eu aumento um pouco mais o meu tempo de reação. E se eu tiver que desviar, tá? Normalmente ele vai fazer isso, ó. Então se eu tiver que desviar, normalmente eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar minha moto para cá, porque ele vai passar. Eu vou reduzir e vou jogar aqui. Por que eu não vou desviar para cá? Porque no susto, se você tentar fazer isso, talvez, né, você vai estar tão focado em desviar daquele animal que está entrando na pista, que você vai jogar a sua moto invadindo a contramão e você pode não perceber um outro veículo vindo, né? Então, é menos pior, no meu entendimento, você, se não conseguir fazer essa manobra, caso você perca o controle, porque numa situação dessa, de susto, você pode vir a perder o controle da sua moto na hora de fazer a manobra. Se você perde o controle fazendo a manobra para o lado, apontando para fora da estrada, o que pode acontecer? Você pode conseguir passar, ou você pode perder o controle e sair da estrada. Só que, diferente de você sair da estrada para cá, né, é você sair da estrada, você tentar fazer essa manobra, desviando para cá e você invadir. E aí você bater de frente com outro veículo. Então, menos pior, se caso eu não consiga fazer a manobra, é que eu saia no acostamento e volte, ou que eu caia lá no meio do mato mesmo. Principalmente beira de BR, normalmente é cheio de mato, né? Então é menos pior, na minha concepção, se na pior das hipóteses eu tiver que sair da estrada, que eu saia para a direita para evitar bater de frente aqui, nem gosto nem de imaginar esse tipo de situação. Então, um dos motivos é esse. Outro motivo, e lembrando que quando você pilota sozinho, você deve olhar para frente, bem lá na frente, né? Não olhar, tem pessoas que pilotam direcionando o olhar para cá, ó. Aí vem pilotando e o seu olhar está aqui. Então, se o seu olhar está aqui, você não está visualizando um objeto, um animal, um veículo, que esteja ali na frente. Você só vai conseguir observar quando você já estiver muito perto e não vai dar tempo de você parar. Agora, se você está aqui e você está olhando aqui na frente, né? Você está olhando o tempo inteiro com sua visão alta, a sua visão periférica vai varrer esse espaço. Então, se tiver algum buraco, alguma coisa, sua visão periférica vai pegar. Importante é você olhar lá para frente. E sempre que você fosse desviar de algum objeto, não olhe para esse objeto, você olha para onde você quer passar com a sua moto. Jamais você pode olhar para o objeto. Por quê? Nós sabemos que a moto vai para onde você olhar. Então, se você olhar para o objeto, a moto vai para cima do objeto. Se você olhar para a trajetória, você vai passar na sua trajetória. E outra coisa, quando você pilota a sua moto, o ideal é você não ter aqueles vícios de toda hora ficar olhando, consultando o retrovisor. E como que eu faço para aumentar o meu conforto, para mim toda hora não precisar ficar consultando o meu retrovisor? Porque cada consultada que você dá no seu retrovisor é um momento que você perde por alguns segundos, alguns milésimos, a visão da estrada. E isso não é legal, porque quando você voltar, né, talvez, olhei no retrovisor agora, não tinha nada. Aquele desvio do olhar que eu joguei no retrovisor foi suficiente para quando eu voltar, eu já ter um animal na pista, por exemplo. E aí eu posso diminuir alguns metros no meu tempo de reação. Isso não é legal. Mas aí você me pergunta, tá, mas aí eu vou andar olhando só para frente? E se tiver um carro colado atrás de mim? Então tem muitas pessoas que têm essa preocupação, né, de você estar ali com um carro muito próximo de você.
O que eu faço quando eu estou pilotando sozinho? Ao iniciar a minha pilotagem, eu de cara já procuro identificar qual a velocidade média que os veículos estão transitando. Eu olho no velocímetro da minha moto e aí digamos que eu estou lá a 90 e os veículos também estão na minha frente, eles estão a 90. Eu vou procurar andar a 100, 110. Não vou andar em alta velocidade, mas vou andar sempre com a velocidade superior à velocidade dos veículos. Pode que seja outras motos ou outro carro pequeno, ou caminhões, etc. Qualquer outro veículo que esteja à minha frente. Por quê? Se eu andar na mesma velocidade média que eles, eu vou estar sempre numa pilotagem passiva. E isso não é legal, porque eu vou estar ou no meio deles, ou muito colado neles, ou na frente deles e eles muito colado em mim. Então, eu tenho que andar um pouco acima da velocidade deles. Por quê? Eles estão a 90, eu venho a 110. Eu vou ultrapassar, é óbvio, né? Eu vou observar, dá para ultrapassar. E vou voltar. Se eu manter o meu 110, se eles estão a 90, aos poucos eu vou me distanciar. Mas aí, o outro pulo do gato. Eu venho a 110, né? Velocidade hipotética aqui, eles estão a 90. Se eles estivessem a 100, eu estaria um pouco a mais. Eu ultrapasso. Quando eu retorno, ao invés de eu manter o meu 110, que já é o suficiente para mim ir distanciando deles que estão a 90 aos poucos, eu dou uma pequena esticada. Dou uma puxadinha no acelerador, né? Não precisa ser uma acelerada brusca, mas de forma gradativa e suave, e vou lá uns 130, 140 e mantenho aquilo por alguns segundos. Fiz isso, aí eu dou uma olhada no retrovisor, né? Primeiro eu dou aquela conferida na frente, é lógico, sempre, né? Dou aquela olhada rápida no retrovisor. Verifiquei que os carros já estão sumindo da minha vista, eu volto ao meu 110. Dessa forma, eu estou garantindo, né, que eu vou sempre estar à frente dos veículos. Então, viu como que muito melhor do que você andar igual um maluco, acelera, freia, entra no meio dos carros, sai, acelera, para, o carro tem que frear na sua traseira, é você estar sempre na sua velocidade de cruzeiro, um pouco acima dos demais, e depois você dá aquela esticadinha, tomou uma distância de segurança, porque fatalmente, normalmente nas curvas você já ganha velocidade, porque normalmente a sua moto vai curvar na velocidade superior aos carros. Né? Então você já ganha nisso aí. Quando você utiliza a chamada pilotagem passiva, né? Porque eu acabei de explicar para vocês, é a pilotagem ativa. Você está sempre ultrapassando, não sendo ultrapassado, o que é perigoso. Então quando você está nessa pilotagem ativa, você aumenta em muito a sua segurança e o seu conforto na viagem. E a gente sabe que conforto e segurança, uma coisa está atrelada à outra. Se você não tiver conforto, você vai pecar na sua segurança. Se você não tiver segurança, você vai ser prejudicado no seu conforto, porque você vai ficar estressado, com medo o tempo inteiro de sofrer aquele acidente. Um acidente. Então, a pilotagem passiva, normalmente utilizada por motos de baixa cilindrada, e o que eu estou explicando aqui, gente, é para motos de alta cilindrada. No mínimo aí, 500 cilindradas para cima, né? Então, se você está na pilotagem passiva, os carros estão a 90 e você está ou a 90 ou 80, o que vai acontecer? Os carros vão ficar te ultrapassando e isso é perigoso. Nós sabemos que na estrada nós devemos manter distância dos outros veículos. Ou você vai ficar muito para trás, ou você vai ultrapassar e ficar bem na frente. Não fique colado nesses veículos. Ah, mas e se eu estiver aguardando para ultrapassar? Se eu estiver aguardando para ultrapassar, né, estamos aqui com uma fila enorme de veículos. Não dá para ultrapassar. Lá na frente tem uma curva, eu tenho um caminhão vindo aqui. E aí eu venho me aproximando. Digamos que eles estão a 90 e eu estou a 110. Eu venho me aproximando. Aí eu vou colar aqui neles? Não, gente. Eu não vou colar neles. Tá? Eu vou manter minha moto a uma distância segura. Mas como eu sei qual vai ser a distância segura? Eu vou manter essa distância segura porque no momento que for possível, eu saio para ultrapassar. E quando sair para ultrapassar, gente, é sair para ultrapassar e jogar lá no canto da outra faixa e acelerar. Não é para ficar passeando na faixa da contramão, tá? Todas as vezes que você tiver que sair da sua zona de conforto aqui, que é a sua mão de ida, para invadir a contramão, você faça isso no menor tempo possível. Não precisa loucura, desespero, mas você sai e volta o quanto antes. Então, nesse momento, eu vou dar uma olhadinha no retrovisor, para me certificar também que já não tem outro carro
tentando ultrapassar, porque isso pode acontecer, você está olhando só para frente e você acaba batendo aqui na lateral do carro. Então eu já consulto o meu retrovisor da esquerda, não tem veículo se aproximando, eu abro para ultrapassar. E por que eu não ultrapasso aqui colado aqui? Não ultrapasso colado aqui porque é muito perigoso você passar perto demais dos outros carros, porque algum desses carros que pode querer fazer isso, ou pode estourar algum pneu do caminhão, por exemplo, de te acertar, ou susto de derrubar. Então existem vários motivos para que você passe longe desses carros, porque aí você aumenta o seu tempo de reação, tá? E se acontecer alguma coisa aqui, você também está distante. Então você está mantendo o máximo de distância desses carros. Tá, mas então, vamos lá. Qual a velocidade? Como saber qual a melhor distância de segurança do veículo que está à minha frente? Bom, existe aquela técnica do 1001, 1002, 1003. 1002, por exemplo, é uma distância legal. O que eu quero dizer com isso? Eu estou vindo aqui, eu vou procurar um ponto de referência na beira da estrada, normalmente pode ser um poste. Eu estou aqui, eu já visualizei esse poste aqui. Eu estou aqui com minha moto, tem um carro na minha frente, e eu já visualizei esse poste. Eu vou olhar para esse carro e vou olhar para esse poste. Na hora que esse carro passar em frente a esse poste, eu começo a contar. 1001, 1002, 1003, 1004, ou seja, estou bem distante. Então, quando eu conseguir calibrar, eu faço isso no primeiro. Se não der certo, eu aproximo um pouco mais e faço no segundo. Mas normalmente no primeiro e no segundo poste, você já, se não tiver poste, pode ser uma placa, qualquer coisa que esteja parado na beira da estrada. Passou o carro, 1001, 1002. Se eu passar aqui em 1002, significa que eu estou numa distância legal. Iniciantes, mantenha 1003, né? 1001, 1002, 1003, beleza. Então, eu já calibrei aqui a minha distância que eu tenho que manter sempre dos meus veículos, dos veículos que estão à minha frente. Daí para frente, acabou. Caso você, estou na dúvida se eu estou muito perto, se eu estou muito atrás, depois de alguns quilômetros, você faz de novo a mesma técnica. Não precisa ficar bitolado fazendo isso toda hora, né? Porque a partir do momento que você calculou a primeira vez, você já tem aquela noção de espaço. Tá? Um outro motivo para que você não ande aqui do lado direito, para que você não ande, porque eu não ando, quem quiser me seguir, né, eu digo por experiência que eu entendo que é mais seguro, mais confortável, mas aí você faça da sua maneira. Porque quando você está aqui do lado direito com a sua moto, qual a informação que você está passando para o veículo que trafega atrás de você e que vem se aproximando? Você está falando para ele, com o seu comportamento, de que você encostou para ele passar. E aí o que esse carro vai fazer? Ele vai fazer isso. Dificilmente ele vai fazer isso, a menos que o motorista desse carro seja um motociclista também, né? E aí, em respeito a você, ele vai passar mantendo a maior distância. Mas não é o que normalmente acontece. 99% dos veículos vão fazer isso. Talvez dê uma tiradinha aqui, invadindo um pouquinho e volta. Porque eles não querem entrar na contramão por preguiça, sei lá o quê. E eles passam muito próximo de você e você vai ter o tempo inteiro pessoas passando aqui. Então, quando você está aqui, dificilmente acontece, né? Mas é mais difícil acontecer do louco. Aí só um louco mesmo fazer isso aqui, ó. Então ele vai colar aqui, ainda que ele tenha que colar na sua traseira, ele vai ficar aqui até ou surgir uma oportunidade para ele te ultrapassar, ou você realmente encostar. Acontece alguns momentos de você encostar? Tá, mas uma coisa é você estar aqui e você tá passeando, tá 60, 80, e você está olhando a paisagem, está curtindo, e realmente você também não vai travar todo o trânsito. Aí você vai dar aquela encostadinha, talvez, aí vai do seu momento, mas aí você está preparado, você já está observando que existe um carro te ultrapassando. Agora, se você está o tempo inteiro aqui pilotando, lembra que eu falei que a gente deve pilotar sempre olhando lá na frente? Você vai estar aqui, mas olhando só lá na frente, você não vai estar toda hora olhando no retrovisor. E aí, como você mesmo esperava, aí você vai tomar aquele susto, né? Então é perigoso. Então, mais um dos motivos, e para mim, um dos mais importantes, é porque eu não ando na direita, porque eu fico passando mensagens de que o cara que está vindo, às vezes você está a 100 e o cara está a 90, mas o cara vê você ali na direita, sei lá, por instinto ele acelera. É mal do brasileiro, ele acelera para te passar e depois para na sua frente, aí depois você tem que passar o cara de novo, então fica nesse passo a passo, isso não é legal. Então, gente, falei assim de uma forma rápida, resumida,
sobre a pilotagem sozinho, né? Então, a gente vai utilizar parte do que eu falei aqui, boa parte, para técnicas de pilotagem em grupo. Tá? Agora, só antes do detalhe da gente passar para a pilotagem em grupo, é com relação às curvas, né? Quando você está pilotando sozinho, se você está pilotando aqui nessa faixa da esquerda, e aí você tem uma curva, vamos imaginar aqui, para não atrapalhar o meu esqueminha, vamos só abrir aqui, ó. Coisa simples. Imagina que você tem uma curva agora aqui, né? E você está vindo aqui e você tem uma curva para a direita. Você está aqui, normalmente, quando você for entrar na curva, para aquela velha história, transformar a curva numa reta, você normalmente faz o quê? Você vem no cantinho aqui perto da faixa e quando você vai começar a entrar na curva, você dá aquele mergulho de leve, cruzando a curva e você acaba transformando a curva numa reta. Já ouviram isso? Porque se eu estou aqui nesse cantinho e a curva é para a minha direita, se eu não abrir para fazer a curva, o que pode acontecer? Eu vou entrar já na curva fechada. E eu vou ter que fazer o tempo inteiro ela fechada, porque se eu tentar abrir no meio da curva, aí não é legal. Tá? O ângulo da curva não vai estar bacana. Então o ideal é se eu já estiver aqui, eu me mantenho e dou aquele mergulho. E vou lá tangenciando assim, cruzando até terminar a curva. Se eu estiver na direita, antes de chegar na curva um pouco, eu já venho me deslocando para cá. Não é invadir contramão não, gente. É fazer esse leve deslocamento. É um balé. E você já vem fazendo isso antes. Não deixe para fazer em cima para você não perder, não tirar a estabilidade da sua moto. Então, vamos voltar aqui para a minha estrada, para a minha reta. Então, agora vamos falar sobre a pilotagem em grupo. Tá? Vou colocar aqui a minha moto. Vou colocar a minha outra moto. Vou colocar a BMW na frente, porque eu tenho BMW agora e eu gosto de andar na frente aí com os colegas aí quando a gente anda. Então, eu estou aqui. Aí vamos supor que tem aqui uma Harley, né? Top das Galáxias. Vamos dizer que tem outra Harley aqui. Isso aqui tá uma mistura de Harley com a viadagem danada. Tá bom. Tá aqui. Sei lá o que é isso. Uma Triumph, de repente. Então, vamos lá. Estamos aqui. Por que eu já coloquei nessa posição? Essa posição, deixa eu ver aqui se está certinho os carrinhos. Tá pegando ali, né? Que na verdade são motinhas, né? Imagina que são motos. Por que a gente vai andar nessa posição, conhecida como posição X? Porque dessa maneira a gente consegue andar um grupo mais compacto, conhecido também como trem, né? Qual a importância de andar em grupo e o grupo mais compacto, mais coeso? Porque se você anda em grupo, tudo de qualquer jeito, você vai dar margem para veículos ficar entrando no meio, né? Isso é ruim, porque aí você toda hora tem que olhar no retrovisor porque você quer esperar seu colega, e aí fica aquela coisa toda, aquele passo a passo, não é bacana. E lembra que eu expliquei que a gente deve o tempo inteiro olhar para frente, e você só vai olhar no retrovisor quando você precisar se deslocar, né, para uma ultrapassagem, ou quando você tiver que se deparar com uma fila de carros reduzindo a sua frente, tá? E falando em fila de carro, lembrei de uma coisa importante, gente. Vamos aqui. Eu vou lembrando e vou falando. Quando você estiver pilotando sozinho, em grupo também isso acontece, e você se deparar com uma fila de carro, de veículos, principalmente se for veículos grandes, vindo na direção contrária, lembra que eu disse que eu ando aqui? O que eu faço? Eu jogo a minha moto para a faixa da direita. Por quê? Se eu passar muito aqui, eu vou passar muito próximo. Mesmo raciocínio da ultrapassagem. Um veículo desse pode estourar o pneu, um veículo desse pode perder o controle, né? E eu tenho um tempo menor de reação. E o que pode acontecer, e acontece muito, é um veículo que está colado aqui, ó, do nada resolveu ultrapassar. Ou ele resolveu ultrapassar porque ele é um imprudente, ou ele resolveu ultrapassar porque ele estava desatento e esse veículo precisou frear rapidamente. Para não bater no instinto, ele vai fazer isso. E se ele fizer isso, ele pode te pegar aqui. Mas se você estiver aqui, isso não vai acontecer? Pode acontecer, mas você tem, quando você está pilotando, você tem que aumentar as suas margens. Aqui você tem um tempo de reação maior,
né? Talvez você consiga até dividir a pista com ele, tá? Agora, se você já está aqui, o que vai acontecer? Ó, e uma outra dica rápida. Então, gente, só relembrando aqui, se você está pilotando aqui tranquilo, se deparou com muitos carros vindo, aquela fila de carro de lá para cá, dependendo da velocidade que venha, ou ainda que venha um carro só, mas seja um carro muito grande, eu gosto de fazer isso. Passou, eu volto, tá? Agora imagina que isso aqui é uma via só de ida, né? Vamos supor que é uma Dutra da vida aí, uma 116. E aí você pode, normalmente os caminhões, eles trafegam aqui, né? E aí você tem essa pista aqui para fazer essa ultrapassagem. Tome muito cuidado quando você vir e você se deparar com a fila de caminhões, tá? Que normalmente eles andam na faixa da direita. Principalmente você deve observar se não existe uma pequena ladeira, né? Naquela BR. Porque os caminhões eles vêm embalados e eles começam a perder força na subida. E digamos que esse caminhão aqui é mais forte, é mais fraco do que esse. Esse aqui é mais forte do que o que está na frente dele. O que vai acontecer? Os caminhoneiros eles não gostam de perder velocidade na subida, porque depois demora muito para retomar. Isso acontece com veículos pequenos 1.0, imagina um caminhão carregado. Então você vem aqui e você vê aquela fila de caminhões na direita e você não percebe que eles estão muito colados ou que estão numa leve subida. Aí você vem tranquilo aqui. O que pode acontecer? Esse veículo aqui começa a perder força, esse aqui que vem no embalo, ele não quer aliviar o acelerador. O que ele vai fazer? Isso. Para aproveitar o embalo dele. E eles fazem e não querem nem saber se tem uma moto aqui. Eles simplesmente jogam. Então toma muito cuidado. Você veio aqui, né? É pista só de ida aqui agora, gente. É dupla, dos dois lados. E você se deparou com uma fila de caminhões muito colados. Tome cuidado, porque a qualquer momento um veículo desse pode deixar a faixa e invadir a sua faixa, tá? Pode acontecer muito aqui ou quando você estiver passando. Então toma muito cuidado quando eles estiverem muito colados ou se estiverem em subida. Se eles estiverem mais distantes, aí dificilmente esse veículo aqui vai querer jogar para cá, porque ele está trafegando ali, transitando uma margem segura, velocidade ok. Agora quando começa a comprimir demais, um desses caminhões vai querer sair para poder passar. Então isso é uma dica bacana e eu observei isso na minha viagem. Eu retornando daquela parte ali de Joinville, né, para cá, para o Espírito Santo, é tudo pista dupla, né, e chovendo e óleo na pista, e eu vi isso acontecer várias vezes, tá? Então, e principalmente com chuva. Então eu só passava do lado desses caras aqui quando eles estavam distantes ou quando só tinha um sozinho. Quando estava colado, quando estava em subida, eu ficava aqui esperando. Se viesse outros veículos atrás de mim querendo passar, eu jogava aqui, ó, mantinha minha margem de segurança e deixava os carros passar. Eu não ia, tá? Então, deu muito certo. Então vamos voltar lá agora para pilotagem em grupo. Deixa eu colocar aqui minha BMW aqui na frente, minha GS. Então, o raciocínio aqui é o mesmo, olhar sempre para frente. Por que a gente não anda assim? Ou assim, ou assim? Porque assim nós teríamos que aumentar muito a distância entre uma moto e outra. Se aqui eu vou contar 1002, né? Se eu tiver aqui, eu posso contar 1001. Ou se aqui eu for contar 1003, de repente, se eu tiver aqui, que é o ideal, eu contar 1002. E aí eu vou manter uma distância segura, tá? E essa moto, o motociclista dessa moto vai estar olhando adiante. E essa moto vai estar olhando adiante, mas adiante não é olhar na traseira dessa moto. Um erro que muitas pessoas cometem. O cara está andando... O cara está andando em comboio e o camarada, ele quer ficar olhando a traseira da moto. A moto faz uma curva, ele vai olhando acompanhando a curva com a traseira da moto. Da frente, não, você tem que olhar por cima, lá na frente. Para isso você precisa manter uma distância segura. Olhe lá adiante.
Porque se esse cara aqui precisar frear por algum motivo, porque de repente apareceu surgiu um caminhão ou qualquer outra coisa na frente dele, você também está vendo o que está na frente dele, você também está vendo por que ele está freando e você pode tomar o seu tempo de reação. Então, olhem a estrada como um todo. Por que a gente não anda assim? Tá? Quando você está pilotando sozinho, lembra que em alguns momentos você precisa utilizar toda a estrada? Então imagine que você esteja aqui e essa moto vem invadindo você aqui. Aí do nada você precisa se deslocar um pouquinho porque você precisa desviar de um animal ou de um buraco e você precisa fazer isso. Então, gente, a técnica é a mesma. Eu vou contar 1001, 1002, se for o caso, né? Se eu escolher que vai ser 1002. E o cara aqui vai contar a mesma coisa. E o outro aqui vai contar a mesma coisa. Então a gente vai conseguir... A gente combina, lógico, antes qual a velocidade de cruzeiro. A velocidade de cruzeiro vai ser 110, então nós vamos andar 110 e nós vamos fazer, vai ficar uma coisa bacana, bonita, né, e segura. E eu, que estou aqui na frente dessas motos, e esse que está à frente dessas motos, e esse que está à frente dessa moto, nós vamos ter sempre a preocupação maior de olhar para frente, porque nós vamos ter a certeza de que nunca esta moto vai entrar no meu espaço. E vou colocar aqui, ó. Tem que ter uma linha imaginária entre as motos, porque com essa linha imaginária eu vou ter sempre certeza que eu posso fazer isso sem sequer olhar no meu retrovisor. E na viagem, aí na viagem, né, as motos viajando aqui em fila por dois. Por que também que eu preciso ter esse espaço? Digamos que quem está na frente aqui, né, o road captain, né, o líder do grupo, ele perceba que a aproximação de um veículo de emergência, por exemplo, um carro de bombeiro, um carro de polícia, né, que é um bombeiro. Então, o carro de bombeiro ele vem se aproximando, né, no nosso exemplo. O que vai acontecer? Essas motos elas vão fazer isso. E o carro de bombeiro vai poder passar aqui, né? Ou ainda que ele abra, ele vai ter uma margem de segurança maior. O carro passou, essas motos elas retornam às suas posições normalmente e continuem a viagem. Então isso também é um dos motivos de você formar por um em alguns momentos da viagem. E se você está pilotando, já mantendo as distâncias de segurança, né, no comboio, se por acaso, e como esse motociclista está olhando aqui, esse por cima desse, esse por cima desse. Se esse motociclista precisar fazer uma frenagem mais brusca, essa moto, ainda que não consiga frear junto, essa moto consegue passar aqui. Então esse vai ser um dos poucos momentos que pode vir a acontecer numa viagem em que essa moto, por pouquíssimos momentos, vai cruzar com essa moto. Né? Então, digamos que esse cara que dá uma freada muito brusca, ele vai segurar e esse cara vai segurar também. E talvez ele precise invadir um pouco aqui. Talvez. Ou de repente ele consiga segurar de forma que ele não precise invadir. Mas até por esse motivo também, a diferença de estar um colado na traseira do outro. Olha a diferença numa freada do que numa freada. Então, por esse motivo também precisa se manter as distâncias de segurança. Numa situação de curva, imaginem que nós temos então uma curva para a direita. O que vai acontecer? Esse camarada aqui, ele vai começar a mergulhar na curva. Imagina se ele não tem o conforto e a segurança de ter a certeza de que o motociclista que está atrás dele está mantendo a distância de segura. Olha, ele tem que usar a pista. Se esse cara está muito colado, olha o que vai acontecer. Esse cara ele não pode estar aqui. Esse cara que está aqui, ele vai fazer esse mergulho. E as motos que estão à direita, normalmente vão se deslocar para cá. Né? Vou tomar aqui, tá meio bagunçado. Vamos olhar aqui, ver se está certinho. Certinho, ó. Então, esses caras que estão aqui, quando a curva está se aproximando para a direita, eles já vão fazer isso aqui, ó. E todos vão fazer a curva nesse sentido. Tá?
Imagina agora que a curva é para esquerda. Agora o movimento é o contrário. Esses caras que estão aqui, eles vão permanecer ali e esses aqui, eles vão jogar para lá. Porque agora o mergulho é contrário. Tá? Terminado, voltando à reta, eles voltam. Então, deu para entender como é que a coisa vai funcionar. Então, é um balé. Tá? Então, gente, para fazer tudo isso que eu falei, o importante é sempre estar respeitando o limite. Tá? Entendam que isso aqui, ó, é o espaço que esse motociclista vai utilizar. E esse aqui, e esse aqui, e aqui é a mesma coisa. Tá? Então mantenham esse espaço imaginário, porque esse cara vai poder ficar à vontade em fazer isso aqui, ó, sem se preocupar com quem está atrás. Não pode essa coisa dos caras andarem sem combinar velocidade, andar de qualquer jeito, e cada um anda do jeito que quer, tá? O cara tá 140, o outro tá 90, o outro tá 110. Isso não é viajar em grupo, tá? Então não é bacana. Você também não precisa estar tão engessado, travado aqui. Você vai ter, né? Se você fizer uso dessas técnicas que eu falei, e todos os motociclistas do grupo também estiverem entrosados, vai dar certo. Você tem que confiar em quem está pilotando com você, senão a coisa não vai. Não adianta você querer pilotar em grupo com uma pessoa que não tem a mínima noção de pilotar em grupo. Vai dar problema. Entendeu? O cara que está aqui no meio vai dar um problema, vai derrubar alguém e aí vai derrubar todo o resto do grupo. Então andar em grupo não é tão simples assim. Tem que ter o mínimo de conhecimentos para pilotar em grupo. Tá? Então, digamos que nós estamos pilotando aqui em grupo e aí nós nos deparamos com aquele comboio de veículos na faixa contrária. Lembra que quando eu estava pilotando individualmente o que eu fiz? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Estamos aqui, ó. Nos deparamos com essa fila de veículos. O que vai acontecer? Essas motos vão jogar para cá. Passou a fila de carros, aí elas voltam para a sua posição. Então tá vendo como é tudo? Então vai existir momentos que essas motos aqui vão precisar se deslocar para cá e momentos que essas motos vão se deslocar para cá. Tá? Então, gente, pilotem sempre, tá? Todo grupo tem que ter aquele entrosamento, né? Todo grupo tem que ter certeza que vai estar sempre olhando para frente, sem se preocupar com o colega que está atrás, tá? Você tem que pilotar tanto individualmente como em grupo, preocupado com o que está na sua frente, que a maioria dos acidentes ocorrem por falta de atenção, tá? É aquele ditado, o que vai fazer você se envolver no acidente, que vai aumentar a sua chance de se envolver no acidente, é você andar disperso, olhando muito para trás, preocupado com o que está atrás de você. Se você está andando para frente, é para frente que se olha. Só que aí você precisa empregar essas técnicas que eu ensinei para vocês, de manter a sua pilotagem ativa, tá sempre com uma velocidade um pouco acima dos outros carros. Assim você já descarta essa situação de você ter que ficar consultando o retrovisor. Você já garante pelo seu comportamento, pela sua pilotagem ativa, essa margem de segurança e você evita muitas olhadas pelo retrovisor. Agora, vamos àquela situação de ultrapassagem, né? Estamos aqui, existe um veículo à nossa frente e, como eu já falei, nós estamos na pilotagem ativa. Digamos que esse veículo aqui está a 90, nós estamos a 110, então nós vamos nos aproximar do veículo. O que vai acontecer? Esse cara aqui vai estar se aproximando, né? E ele vai, no momento possível, abrir, fazer aquela ultrapassagem e vai retornar. Esse cara aqui, quando esse cara se posicionou, tá todo mundo aguardando. Na hora que ele sai para ultrapassar, esse cara já vem e assume a ponta dele. E esse cara aqui, ó, eles já vão se aproximando. Esse cara que está aqui não precisa vir para cá, ele continua aqui, é só manter a distância, porque esse cara vai encostar aqui e já vai ultrapassar. Aí ultrapassou, aí ele já cola aqui. Aí esse ultrapassou, aí esse já cola aqui. Jamais façam
Isso. Esse cara abriu para ultrapassar, você já abre junto para ultrapassar com ele. O que pode acontecer? Pode acontecer algum problema e no meio da ultrapassagem ele precisar frear. E se ele precisar frear, porque talvez ele calculou mal, não vai dar para passar todo o comboio, você já está colado nele e vai acontecer um acidente. Então, você cola aqui, esse cara aqui, ele saiu para ultrapassar, você cola aqui. Não é para colar no carro, não. Cola aqui na lateral. Mantém a distância segura, porque se você colar aqui, você diminui o seu campo de visão. Você tem que estar aqui para você conseguir ter essa visão aqui do que está acontecendo. Observa, quando ele entrou, que ele voltou, aí você vai. Não façam isso junto. Porque esse cara aqui, assim como ele tem que ter certeza de que pilotando em grupo, jamais você vai estar aqui do lado dele, ele tem que ter certeza também que se ele começar a ultrapassar e precisar refugar, vamos chamar assim, algumas pessoas falam dessa maneira, se ele precisa frear, desistir da ultrapassagem, ele tem que ter certeza que não tem ninguém colado nele. Porque se ele precisou desistir da ultrapassagem, é porque alguma coisa de muito grave aconteceu. Porque se ele abriu para ultrapassar e no meio do caminho ele precisou desistir e voltar para sua posição anterior, alguma coisa surgiu. Ou um caminhão veio de lá para cá, ou um animal entrou na pista, ou um buraco, ou ele realmente calculou mal, tinha um comboio maior do que ele imaginava, ou de repente o espaço que tinha aqui já se fechou e ele vai ter que voltar. Então, não façam isso. Tenho certeza de que a moto que está à sua frente já concluiu 100% a manobra para você então iniciar a sua. Agora, imagine a seguinte situação. Tem vários carros à sua frente e você já calculou que você não vai fazer aquela ultrapassagem toda porque não dá. Mas existe um espaço aqui que você já consegue fazer isso. Tá? Tem pessoas que preferem aguardar para fazer a ultrapassagem de uma vez. Tem outras que já começam fazendo a ultrapassagem aos poucos. Quando você fizer isso, você vai tomar a distância, né, do veículo que você está ultrapassando, como eu já expliquei, você vai ultrapassar o mais distante possível. Mesmo que você queira entrar aqui, não faça isso. Faça a ultrapassagem com a margem de segurança e retorne. Quando você retornar, muitos motociclistas cometem o erro de, no afã, né, aquela vontade de continuar ultrapassando, ele faz a ultrapassagem e se posiciona aqui. Porque ele quer continuar olhando aqui para poder fazer a ultrapassagem aqui. Só que aí, o cara que vem aqui e que vai fazer a ultrapassagem depois dele, não vai conseguir entrar. Então, meu amigo, você está aqui, você vai abrir para ultrapassar, o colega já vai vir assumir a sua posição, esperando você mergulhar para ele fazer a ultrapassagem também. Então, quando você mergulhar, ao invés de você ficar aqui, você mergulha aqui, ó. Não é aqui. Mergulha aqui, nesse canto. Não tem problema que você vai perder a visão aqui um pouco, porque você está dando uma margem para o seu colega entrar aqui. Tá? E aí, aos poucos, os carros vão se distanciando e as coisas vão abrindo. E aí, vocês fazem essa inversão aqui dentro. E aí, você faz a mesma coisa e assim sucessivamente. Esse é o balé. Tá? O cara ultrapassou, o outro vai assumir a posição. Quando esse mergulhar, ele vai vir. Aí esse dá aquela mergulhada aqui no canto, à direita, mais para frente, porque ele vai deixar esse espaço para o colega mergulhar aqui. Tá? E aí abriu muito, não deu para continuar a ultrapassagem. O colega já está aqui para ultrapassar também. Ele vai vir e vai fazer a mesma coisa. Ó. Aí os colegas já estão mais adiante, ele vai assumir esse canto aqui. E assim vocês vão fazendo, tá? Não cometam esse erro de ultrapassar e travar o cara aqui, ó, porque esse cara vai fazer a ultrapassagem, às vezes ele não está tendo a visão, achando que tem espaço, e quando chegar aqui não vai ter, ele não vai conseguir fazer a ultrapassagem, ele vai jogar em cima de você. Então, joguem no canto da direita, tá? Por mais que você seja o piloto que está sempre andando aqui próxima à faixa, sempre à esquerda, numa ultrapassagem você esquece isso, você vai para a direita, porque por mais apertado que esteja aqui, esse seu colega, na pior das hipóteses, vai conseguir ficar aqui, ó. E aí aos poucos os veículos vão abrindo, tá? E aí vocês vão fazendo isso aqui, que nada impede também, tá?
de manter essa posição aqui, ó. E aí esse passa a ultrapassar e depois esse vai. Lá na frente vocês podem retomar, né? Vocês vão estar aqui, ó, lá na frente vocês podem retomar as posições, tá? Não é o que comumente ocorre. Comumente ocorre é isso, o cara está na frente, ele ultrapassou, jogou aqui, ultrapassou, jogou aqui, fez isso, esse ultrapassa, esse cola e assim vai. Então o importante é essa faixa de segurança aqui. Sempre você dá esse mergulho e dá essa aceleradinha para esse cara entrar. Uma técnica que eu gosto de usar também, como na maioria das vezes eu estou pilotando aqui na frente com os colegas, eu gosto de fazer o seguinte. Se eu percebo que tem os veículos aqui e eu tenho como fazer ultrapassagem para entrar aqui, eu costumo fazer a ultrapassagem. Na hora que eu estou entrando, eu dou aquela aceleradinha para tomar uma distância segura e dou uma leve cutucadinha no freio, normalmente no dianteiro, porque a manete da minha moto ela é bem sensível. Quando eu encosto nela, ela já acende a luz de freio, mesmo antes de começar a frear. Então assim, eu encostando nela de leve, eu vou estar acendendo a minha luz de freio sem reduzir minha velocidade. Não é para frear, gente. Você não entra na frente dos outros e freia, não, porque vai acontecer isso. Eu dou aquela cutucadinha de leve só para acender, porque esse cara vai pensar que eu estou freando. Aí o que ele vai fazer? Ele vai segurar um pouquinho o carro dele. Nessa seguradinha que ele dá aqui, já aumenta o espaço de segurança maior ainda para o meu colega entrar aqui na frente. Então isso também é uma dica, uma estratégia que eu utilizo para simular para esse carro aqui, quando está muito apertado, de que eu vou frear. Aí ele vai segurar um pouquinho e esse cara que já vai estar aqui, e aí aquela coisa, ele não pode estar colado aqui na lanterna do cara, porque esse cara pode frear e bater, ele tem que estar posicionado, mas na distância segura. Porque se esse cara tiver 90 e ele abaixar para 80, não vai ter problema. Esse cara aqui vai ultrapassar sem problema algum. Então, gente, falamos aqui de muitas coisas, tá? Mas de uma forma até resumida, né? Utilizei essa maquete aqui de garfinhos de bolo com carrinhos Hot Wheels, mas o importante é que deu para passar, acredito eu, a mensagem para vocês de algumas técnicas que vai melhorar e muito a sua condição de pilotagem e conforto nas suas viagens aí, tanto sozinho quanto com os colegas. Nunca esqueça de aplicar as técnicas e estar sempre olhando à sua frente, o mais longe possível para você estar se antecipando, beleza?